Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te atualizar as últimas informações do Tricolor, como por exemplo a entrevista coletiva conjunta que deram Mano Menezes e Alexandre Rossato, técnico e vice-presidente de futebol gremista. Foram até a sala de imprensa e conversaram, porque meia hora depois da partida, Mano não cai, está mantido. Mas o próprio Mano fez questão de dar alguns recados muito claros para a torcida tricolor, que nesse vídeo eu quero te deixar bem atento. Como por exemplo, o Mano dizendo, olha, ele tem a confiança da direção, mas tudo tem limite. E que se o resultado não vier, as coisas não melhorarem em curto prazo no futebol é a próxima partida, contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, ele mesmo, Mano Menezes, vai mudar as coisas porque ele sabe que se continuar assim o fim vai ser melancólico. Ou seja, Mano Menezes deu um recado. Ele vai ficar, porque a direção está lhe respaldando. Mas se não melhorar, vai pedir demissão. Aliás, ficou até meio que no ar, embora ambos tenham dito que isso não aconteceu, o fato de, pelo tom da entrevista do Mano, olha, eu não duvido que ele tenha pedido demissão ainda no vestiário da Arena. E aí o Rossato tentou acalmar. Rossato, vice-presidente, porque o presidente Guerra teve que ir para o Rio de Janeiro nesta noite, porque amanhã tem reunião na CBF. Ele não estava na Arena no final do jogo. E isso também foi pauta nessa coletiva. Eu já te dou todos os detalhes, mas o que é mais importante já resumir aqui de imediato para tu depois não reclamar de mim? Antes eu preciso te dizer que esse vídeo é para Zapay. Quer pagar o IPVA do teu carro e não sabe como? Tem aquelas multas que são maiores, pode ser as menores também, mas principalmente as maiores. Tem multa de 1, 2, 3 mil reais, né? E tu precisa parcelar? Dá para parcelar tudo com a Zapay. Um aplicativo que para baixar é grátis, para fazer a consulta pela placa do teu veículo também. Se tu for pagar, coloca meu código JVFilho20 na hora do pagamento e ganha 20% de desconto, além de parcelar isso tudo ao longo de 1 ano, 12 meses. Beleza? Na descrição, no primeiro comentário, tem tudo, tá bom? Gente, olha só, Rossato, eu vou dividir pelo Rossato e o Mano para tu entender a diferença. Vice-presidente de futebol do Grêmio começou pedindo desculpas para os torcedores, dizendo que essa apresentação não representa o Grêmio, a comissão técnica e nem a diretoria. Talvez a diretoria represente, né? Mas diz que a diretoria está envergonhada com o que aconteceu nesta noite na Arena. Tem certeza, e aí disse, o que aconteceu não agrada, mas o trabalho segue porque eles acreditam que os resultados irão acontecer. A comissão técnica que está é muito trabalhadora, eles veem os treinamentos, veem o dia a dia e sabem que só falta resultado. De resto, tudo está acontecendo. Mano Menezes, segundo ele, vai dar a resposta e vai conseguir recuperar os pontos perdidos em casa já na próxima partida, domingo que vem contra o Atlético Mineiro. O Grêmio tem toda a semana para treinar. Diz que não vai mudar o treinador, e sendo bem sincero, porque eles estão presenciando o trabalho que está feito e acham que mudar o técnico agora não vai ser algo exitoso. A manutenção é porque eles sabem que, com o tempo, os resultados virão. Os treinos são bons, as escalações também, e o Mano vai colocar. Garantiu que não sequer cogitaram demitir o técnico. E mesmo que o presidente Alberto Guerra não estivesse ali na hora, depois do jogo, ele disse, olha, o presidente teve que ir para o Rio para esse compromisso da CBF, mas ele disse, absolutamente não vai ser um jogo que vai derrubar a convicção. Ele disse, não, a decisão de manter o treinador já estava antes da partida começar. Ele disse assim, cara, não é um resultado que vai definir isso. Beleza, tá bom. Corta pro Mano Menezes. O Mano Menezes foi muito mais lúcido, e muito mais duro, e muito mais direto. Eu diria que o Mano deu show na entrevista, foi a melhor entrevista dele, falando várias coisas que todo mundo queria saber. Ele falou, olha, é óbvio que a imprensa sabe o sentimento que ele tá. Já começou dizendo assim. E ele não faz questão nenhuma de disfarçar que ele tá envergonhado. Ele disse que é um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Relembrou que chegou no Fluminense num momento até pior, porque tinha as questões do Marcelo sair, do Felipe Melo sair e tudo mais, passou por situação semelhante, até mais drástica, mas que aqui as coisas de fato não estão acontecendo. Ele falou o seguinte, olha, eu preciso dizer pro torcedor que apesar da confiança da direção, tudo tem um limite para ele como treinador. Sabe do carinho, do respeito, que a torcida quando lhe encontra tem por ele, mas ele disse, olha só, se não mudar o final vai ser melancólico. E ele disse, acredito que o Grêmio conseguiu fazer um início de recuperação quando ele chegou, mas que depois da parada o time estagnou. O time estagnou, foi palavra do técnico Mano Menezes. Depois da parada do Mundial, o time estagnou. E que precisa ver algumas coisas no curto prazo. Ainda dá para mudar, ainda tem possibilidade de mudar, mas ele disse, olha, eu tenho que olhar o que eu coloquei em campo e eu preciso rever alguns conceitos porque não está certo. Hoje o time não está nem defendendo nem atacando bem.
E ele pelo menos exige que o time se defenda bem, para depois atacar, que todo mundo sabe que é uma coisa que ele precisa. A promessa, e é uma promessa, uma palavra do Mano para o torcedor, que se as coisas não melhorarem num curto prazo, ele não vai ficar aqui atrapalhando. Foi quase como dizer, gente, no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, se não tiver melhoria, eu vou embora. Ficou nítido isso. Tanto que gerou uma suspeita assim, será que o Mano não pediu demissão no vestiário? E aí é claro que todo mundo, né, sabe que nessa hora a galera tangencia a verdade, para dizer de um termo bonitinho, mas que parece que o Mano pediu demissão e aí os dirigentes convenceram ele a ficar, é o que parece. Mas, por exemplo, questionado sobre, olha, o Grêmio tem capacidade de mostrar mais, aí alguém até perguntou sobre o Amuzu, ele falou, cara, eu não vou falar sobre o Amuzu, porque individualizar agora é ruim para todo mundo, mas ele falou, a equipe tem capacidade de mostrar mais, e ele não vai se omitir a responsabilidade. O grupo tem seus problemas, reforço que chegou tarde e tudo mais, mas tem que entregar mais e a responsabilidade então é sua. Se o time não tá jogando mais, é o treinador. E aí alguém pergunta, tá, mano, mas se tu tá vendo que, primeiro, precisa mudar, segundo, tem que jogar mais e a culpa é tua. Disse que se não tiver uma resposta a curto prazo, tu vai sair, tu não vai ficar esperando. Qual é o teu limite? Aí ele falou, o seu limite é entender o momento que não tem mais nada para tirar desse time. Se ele chegar e disser assim, cara, eu não consigo mais tirar nada desses jogadores, eu vou embora. Foi isso que disse Mano Menezes, olha, se não textualmente, quase textualmente, qualquer pessoa que ouviu a entrevista entendeu isso. Tanto que um outro repórter, o Lucas Pilar, da Jornada do Bagé, talentosamente, pergunta para ele, mano, tu recentemente ficou chateado, até quando o repórter perguntou, foi ele mesmo, Pilar, perguntou sobre o que é treinado, o que não acontece em campo. Agora, o que tu tá treinando nesse momento? O que tu treina que a direção diz que, peraí, o trabalho é bom, o treino é bom, mas na hora do jogo não tá se repetindo? Tanto que o dirigente disse que tinha vergonha, que não representa a direção futebol. Talvez represente, tá, Rossato? Mas tudo bem, disse oficialmente que não representa o futebol, por que treina bem e joga mal? Aí, mano, eu vou abrir um treinamento dessa semana, vocês vão olhar o treinamento, depois que a imprensa olhar o treinamento vai poder falar se o que foi treinado é bom ou não. E aí é aquela história, tá certo? Ótimo, ótimo para todo mundo. Ótimo pro Grêmio, ótimo pro Mano, ótimo pra imprensa. A gente vai ter mais embasamento para falar e principalmente ótimo pro torcedor, que vai saber, vai ter, sabe aquela história? Dizem, tem um ditado espanhol que diz assim, se um diz que faz sol, o outro diz que faz chuva, o jornalista tem que ir lá abrir a janela e dizer, é isso que tá acontecendo. Às vezes não nos deixam. A direção tá dizendo que treina bem, mas o jogo é ruim. Bom, tá, mas e o treino é bom ou não? O jornalista não pode ver porque é fechado. Agora o Mano disse, um treinamento vai ser aberto. Essa é uma ótima notícia também. Mas fique claro, o Mano foi categórico. Se ele vê que não tá, a curto prazo, melhorando, vai sair. Isso partiu muito mais dele do que da direção que ficou tentando acalmar o ambiente. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.